a gente começa com essa análise do mercado do boi, confirmando aí a firmeza dos preços. A gente tem até uma oscilação positiva sendo verificada. Em São Paulo, a referência já está na casa ali dos R$ 227. Tem também um estreitamento da diferença entre boi comum e boi China. A gente vai tentar entender o que está acontecendo. E tem toda a composição da formação de preços para a gente discutir, principalmente em relação ao mercado interno, em relação às ofertas e também em relação aí ao mercado externo. A gente vai conversar agora com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Está aqui já o Douglas com a gente. Bem-vindo, Douglas, obrigado pela participação. Mercado firme nesse momento tem a ver com essa preparação para o início do mês, Douglas. Como é que a gente pode analisar o mercado nesse momento e quais as condições de ver cotações tendo uma continuidade aí na alta? Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, Alexander, esse é um dos fatores, sim, que tem dado essa sustentação, né, esse pilar tão forte para a arroba. A gente tem uma viradinha do mês agora, de julho para agosto, que está com um abate bastante enxuto, não só em São Paulo, mas no Brasil Central como um todo, né? Mato Grosso do Sul, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, né, como um todo, né? Então isso deixa assim o mercado mais firme, né? A oferta a gente já vem conversando, né? Ela não foi construída, não foi estimulada entre julho, entre agosto, né? Talvez até no início de setembro também não deve ser tão estimulada em função do confinamento. E a gente tem uma exportação que está levando boa parte da nossa produção. Então a conjunção, né? A soma desses fatores dá essa firmeza para a arroba que a gente está vendo nesse momento. Vamos começar então analisando a questão da oferta. Você falou que não houve essa construção de oferta, não houve estímulo aí para o produtor fazer o confinamento. Mas oferta de fato, ela deve aparecer em algum momento, Douglas? Sim, né? Ela não foi totalmente desconstruída, vamos colocar assim, né? Existem confinadores que rodam o ano todo. Teve alguns confinadores que têm um ciclo completo também, que não tem necessidade de ir no mercado spot comprar esse boi magro, ele sofre menos essa questão, possivelmente ele tem alguma ajuda de custo também, se ele produzir seu milho, produzir a soja, ele tem, querendo ou não, um alívio em relação aos demais confinadores. Estes sim devem continuar rodando, né? O pico do confinamento ele acontece aí entre final de setembro, final de outubro também, né? Então deve haver alguma concentração nesse período. Isso pode trazer alguns animais para o mercado, né? Mas a grosso modo que a gente está vendo que em agosto, que em julho não houve uma oferta relevante que fizesse pressão no mercado físico, né? A gente vê a indústria precisando pagar, subir preços aí entre a segunda e a terça-feira. Se a gente for olhar a semana anterior, a retrasada, há 3, 4 semanas, uma dinâmica bem parecida, né? A indústria começa a semana bem apertada e aí entre a segunda e a terça ela tem que fazer alguma lição de casa a mais para completar os seus abates, que é a mesma situação que a gente está vendo agora, né? A indústria começou praticamente semana passada ofertando 220, hoje o preço de balcão aí está ao redor de 225, mas as escalas não aliviaram, não tiveram alguma evolução significante mesmo com essa alta de preço nos últimos dias. Mesmo com essa elevação de preços. Agora, tem também essa novidade aí, que é o encurtamento da diferença do boi China para o boi comum. Qual que é a sua leitura disso, Douglas? Bom, a leitura da oferta é escassa mesmo. O boi China ele continua bem demandado. Esse mês a gente deve ter uma exportação recorde do histórico do Brasil, né? Junho bateu na trave, mas esse mês a gente está bem confiante, né? Pode ser talvez de lavada ou pode ser 1-0, mas vai ser recorde. E a oferta está muito restrita de uma maneira geral, não só para o boi China, como para o boi comum também. Nessa esteira, o boi China continua bem demandado, ele é a cabeceira dos preços, né? Sempre na prateleira de cima, mas o boi comum está tão escasso quanto também, que essa régua teve que ser puxada para cima. Então essa diferença entre os dois encurtou. E dá para estabelecer um valor aí de diferença hoje? A gente chegou a ver R$ 15 de diferença, né? 15, R$ 10 de diferença, né? Sim. Hoje é ao redor de 5, de 10 talvez, né? Mas próximo de 5, aí 5 a 7 faz sentido. Muito bem.
Bom, então o que a gente pode aguardar aí para os preços? Você acha que pode haver uma continuidade no movimento de alta da arroba, Douglas? Eu lembro que na nossa última conversa a gente falou do recorde nominal de 2019, né, que foi no dia 29 de novembro, 231,35. Uhum. Bom, hoje com a nossa referência aqui da Radar em R$ 227 à vista, o 231 é logo ali, é um pulo, né? Então a gente pode ver sim preços maiores, essa dinâmica de oferta continua bem limitada, provavelmente ela não deve ter melhora na próxima semana, e a exportação continua drenando boa parte da nossa produção, e a gente tem uma virada de mês clássica agora, com preços em alta, né? Abate enxuto e o varejo precisando de mais produtos para se reabastecer as gôndolas. Então, a gente tem o mercado externo, o mercado interno dando sustentação e uma oferta bem limitada. Então, é possível sim acreditar em preços mais próximos de 230 nos próximos dias e, por que não, romper a barreira dos 231 que a gente viu o recorde nominal no ano passado. Mas isso já no curto prazo, então? Sim, exatamente. Tá. Agora a gente viu essa possibilidade de puxada aí dos preços da arroba, mas e da carne? Ela está evoluindo porque é preciso haver aí um estímulo para alta da arroba, né? Exatamente. Quando a gente compara o mercado externo com o mercado interno, né, o mercado externo está bem mais pujante, ele está bem mais forte que o mercado interno. Então, as oscilações que a gente vê de volume exportado, de preço médio em reais, né, a tonelada exportada, é bem acima, é bem mais chamativa, é gritante em relação ao mercado interno, que está um pouco mais limitado pelo consumo, né? É fato que a gente passa por uma situação delicada do coronavírus, mas quando a gente analisa a situação a fundo de consumo, a gente vê que toda essa troca de consumo essa mudança de consumo foi uma troca, né? O pessoal não frequenta restaurantes, viagens, mas, querendo ou não, o consumo em casa continuou muito forte, muito firme, né? Os dados das vendas do mercado continuaram bem firmes e toda essa troca de lazer foi colocada para dentro de casa. A população tem prazer em ter um bom jantar, uma boa refeição para sua família. Então, as oscilações do mercado externo em relação ao mercado interno mostram que o mercado externo são mais expansivas, né? A volatilidade maior de preço, de volume, subindo mês a mês, enquanto no mercado interno é um pouco mais tímida. Mas ela, sim, tem sido positiva para o consumo de carne bovina, não tem sido negativa, né? Então, nesses últimos dias, a gente viu, sim, uma pequena elevação dos preços da carcaça no atacado. No dia 20 de julho, a gente tinha uma referência aqui da carcaça de 13,92, hoje ela está mais próxima de 14,16. Então, mesmo que tímida, ainda assim é positiva. E agora você falou dessa relação de exportação e demanda interna, enfim, a exportação está demandando mais, a gente já falou isso também aqui, da possibilidade de se bater um novo recorde na exportação antes do outubro, que é o tradicional mês onde se bate esse recorde no Brasil, e pode ser que aconteça agora, né, no fechamento do mês de julho aí. Mas também existe uma mudança naquela relação 80-20 que a gente via em termos de consumo, né, Douglas? Ou seja, a exportação também está ajudando a enxugar uma oferta que já está restrita no mercado interno. Exatamente. A exportação sempre ajudou a enxugar, a manter a disponibilidade de carne no atacado mais enxuta, né? Mas possivelmente em 2020, Alexander, essa ajuda dela, essa participação dela deve crescer mais. A gente está no meio do ano ainda, seria categórico colocar algum número, mas o que a gente estava vendo aí de 30, 70, mercado interno, mercado externo, ou até antes disso, né, 20, 80, mercado externo, mercado interno, deve ficar mais próxima de 35, 65, né? Então essa via de escoamento, essa válvula de escape da produção está tendo cada vez mais relevância na medida que os meses de 2020 vão mostrando o volume exportado e a situação nossa aqui no mercado interno, né? Como você bem colocou no início, a gente deve ter o julho mês recorde das exportações de carne bovina. Isso quebra uma sazonalidade que geralmente em outubro, novembro, né? Quando os países tentam abastecer mais, formar estoques para a virada do ano, para as festividades. Então, se em julho a gente já está tendo um desempenho bem acima do recorde,
que foi em outubro de 2019, né? Por que não? Porque a gente não pode esperar alguma coisa maior ainda em outubro e novembro, sendo que a peste suína não aliviou, sendo que a gente está vendo algumas economias retomarem com mais vigor, no caso da Ásia, né? Enfim, essa é a nossa visão por aqui. Então, a gente pode entender que a exportação está tendo demanda nova, não uma... Está me ouvindo, alô, Douglas? Alexander? Está me ouvindo? Pronto, voltou. Tá. Voltou. Então Um minuto picotou aqui. Então a gente pode dizer que a exportação está tendo demanda nova e não uma antecipação da demanda, Douglas? A força está bem grande, principalmente para a China. A gente está vendo que o volume para lá está crescendo. A gente teve também novas reaberturas de mercado, né, durante 2019, 2020. Além dessa retomada de consumo dos países, a gente tem novos países também comprando, né? Mas não só China, a gente tem Estados Unidos, Europa também levando boa parte da produção, o Oriente Médio está bem forte, né? Então isso, querendo ou não, ajuda a construir essa válvula de escape tão importante que a gente tem. E você falou da possibilidade de recorde. Qual que era o recorde anterior, só para a gente fazer as contas aqui? O recorde foi em outubro de 2019, 160,1 mil toneladas, mas isso olhando especificamente para a carne bovina in natura, né? Tá. E a gente pode bater esse recorde? Qual a projeção que a gente tem hoje? Tá certo que falta essa semana ainda para ser contabilizada, né? Sim, exatamente. Na medida que os dados são divulgados, né, a chance de ter alguma coisa muito brusca, ela diminui. Então, com os dados que a gente teve na segunda-feira, a nossa estimativa aqui é que seja algo ao redor de 170 mil toneladas, né? Se for 170, 174 mil toneladas, bate o recorde de lavada, né? Agora, se vier mais próximo de 165, 162, é 1-0, mas mesmo assim é um volume acima do que a gente já viu em outubro. Então, um volume muito bom que a gente está exportando em julho como um todo. Também colocou que também tem essa semana para a gente contabilizar. E é uma diferença significativa, né? 10 mil toneladas aí a mais. Imagina se alcança esse recorde agora em julho, vai ser bem importante, hein? Exatamente. Ela dá uma boa proxy, dá uma boa leitura do que a gente pode esperar para o segundo semestre, que tipicamente exporta mais, né? Em média, nos últimos 10 anos, a média do primeiro semestre contra a média do segundo semestre, a média do segundo semestre é 17% acima em relação à do primeiro. Então a gente já começa o segundo semestre com o pé direito em julho. E não tem nada no radar que possa nos indicar que vai haver um arrefecimento dessa demanda agora nesses próximos meses, né, Douglas? O que a gente deve ficar bem atento para as exportações é a concentração para a China, né? Mas essa concentração também tem sido o ponto principal, a espinha dorsal dessa elevação das exportações, então ela deve continuar, porque a crise lá em relação à peste suína africana não foi aliviada, a recomposição dos rebanhos não acontece de uma semana para outra, deve levar alguns meses ainda, um bom tempo, né? A gente acredita que 2020 deve seguir assim. O dólar, quando a gente olha para o dólar, igual a parte dos economistas, o próprio Banco Central que faz o compilado, nosso economista-chefe da Necton, o André Perfeito, né? Não tem muito espaço também, então o dólar deve ficar valorizado em relação ao real, que é um bom fundamento para as exportações, né? A gente ganha competitividade no mercado internacional, a gente não vê muito espaço, né, para alguma queda drástica ou para algum recuo relevante nas exportações nos próximos meses. É claro que esse mercado ele é bem dinâmico, a gente deve ficar bem atento, mas a visão é bem construtiva, assim, no restante de 2020 nesse ponto. Legal. Bom, de qualquer forma, vamos continuar acompanhando o desempenho aí do mercado e ficar de olho nessa possibilidade de, nas próximas semanas, a gente já conseguir romper a barreira do recorde nominal do final do ano passado, 231,35, não é isso? Exatamente. No dia 29 de novembro. É isso aí, vamos ver, vamos acompanhar. Meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pelos esclarecimentos e pelos cenários que você trouxe aí para a gente. Vamos continuar em contato para ir trazendo as informações aí para o produtor que nos acompanha. Volte sempre, Douglas. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Tamo junto, um forte abraço, Alexandre. Até Valeu, mais. Abraço para você. Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Vamos conferir os preços, andamento das negociações lá na B3, mercado futuro do boi, trazendo, portanto, uma oscilação positiva para as cotações. Você acompanha comigo na tela. Agosto, R$ 224,50, subindo 0,4%. Setembro, R$ 222,80, alta de 0,36%. Outubro, subindo 0,38% a R$ 222,70. E o novembro, R$ 222,60, subindo também 0,34%. O boi gordo, aliás, o indicador do boi gordo medido pelo CPEA fechou o dia de ontem a R$ 226,60, com uma ligeira alta de 0,09%, sustentado, portanto, acima aí dos 226, 225, que tem sido aí a referência nos últimos dias. Vamos continuar acompanhando, portanto, essa evolução do preço. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem o João Batista Olive com o Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas, para você acompanhar as informações da economia, da política, as informações do boi, dos grãos, enfim, tudo em tempo real aí para que você possa se preparar também a partir das informações que o João está trazendo. Continue com a gente, daqui a pouco tem mais.